dos versos de número 27 ao 39. Diácono Zé Ayrton, para fazer a leitura. Glória a Deus, amém. Bom dia, igreja, saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos ler, fazer a leitura aqui. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acude, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fechando. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribunal da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, e prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão exclamavam de uma maneira, outros de outra, mas, como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia clamando: mata-o. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permita falar ao povo. Bem, a gente vai continuar a leitura aqui. Na verdade, nós vamos ler quase o versículo 20, capítulo 23 inteiro, né? Mas, por enquanto, nós vamos ficar nesses versículos iniciais. Queria iniciar aqui com os irmãos fazendo um exercício de memória também, né? Uma retrospectiva de tudo que nós já vimos aqui na escola bíblica do livro de Atos, porque esse é um livro que realmente, quando nós pensamos no livro de Atos aqui, junto com os irmãos, nós falamos no poder que isso poderia abrir os nossos olhos, o potencial que isso tinha, abrir os nossos olhos para a evangelização, né? Para nós sermos uma igreja mais atuante no evangelismo, nas missões. E nós precisamos então sempre estar com todo o contexto em foco para que a gente possa chegar nesse objetivo. Então nós começamos aqui, irmãos, falando sobre Jesus depois de ressuscitado e subindo aos céus, e como foi aquele período em que Jesus esteve na terra, aquele período que mudou o mundo. Depois da ascensão de Jesus, nós falamos sobre a espera do poder, como os discípulos esperaram as promessas de Jesus. Jesus disse: olha, vocês vão ser minhas testemunhas aqui e até os confins da terra. E eles ficaram esperando isso acontecer, viram Jesus subir ao céu,
esperaram ali o Espírito Santo vir sobre eles, e esse poder chegou. Quando o Espírito Santo chega, toma posse na vida daqueles homens e mulheres, eles desbravam evangelizando, ganhando almas. A igreja passa de 120 para 20 mil membros, se espalhando rapidamente por toda aquela região. Começam, então, por conta do tamanho da igreja, por conta do impacto social que se estava tendo, por conta de perseguição religiosa, começam a perseguir a igreja. Os irmãos, os apóstolos começam a perseguir. Depois a igreja fica grande e começa a vir um outro perigo, que é o do pecado dentro da igreja. Ananias e Safira, nós vimos isso também. Ananias e Safira, eles introduziram isso, mas o Espírito Santo rapidamente rebateu aquilo. Mas aquilo foi um contra-ataque de Satanás, foi assim que nós vimos. Foi o contra-ataque de Satanás para tentar destruir a igreja, já que a perseguição em si não estava dando jeito de parar a igreja. Satanás levantou Ananias e Safira para tentar minar a igreja por dentro. Irmãos, é muito como acontece hoje, né? Aqui no Brasil, principalmente, você não vê um governo abafando a igreja. A gente até especula, né? Daqui uns tempos a igreja vai ser diferente da Venezuela hoje, que já tem muitas igrejas que são assoladas, né, em determinados locais, com perseguição física mesmo. Sim, fica à vontade. Senhor irmão, só interrompendo aqui, irmão, só Fica à pegando vontade. esse gancho aqui, bem rapidinho. Ela estava me contando que mesmo assim, né, com isso que o irmão está falando, lá eles fazem culto todos os dias. É uma característica de quando a igreja é perseguida, quanto mais ela é perseguida, mais ela fica viva. Irmão, e é culto campal, viu? À noite, todo dia eles fazem uma rua diferente. Todo dia tem culto 5 horas da manhã. 2 cultos, um 5 horas da manhã e o outro parece que é 11 horas, uma coisa assim, que ela falou. Mas todo dia eles fazem um culto evangelístico em ruas diferentes. É característica da igreja do Senhor Jesus. Quanto mais aperta, mais ela cresce, mais ela tem coragem. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, né? Ele não muda. Aham. 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 O Espírito Santo de Deus, ele, para a igreja não morrer, porque qualquer movimento que fosse, irmãos, que passasse a perseguição que a igreja do Senhor passou, teria terminado. Mas quem sustenta a igreja é o próprio Deus, dando às pessoas, os que participam dela, esse amor incondicional, de não abrir mão, de pregar independente de qualquer coisa. Então os nossos irmãos passaram por isso, até que nós chegamos na vida de Estevão, um mártir, que morreu olhando para o céu, vendo a glória de Deus ali, sendo apedrejado, mas testemunhando do amor de Deus. Nós falamos aqui desse aumento da igreja, da separação dos diáconos, tá certo? Falamos sobre o evangelista Filipe. Aí entramos aí também, irmãos, na conversão de Paulo. Paulo, aquele que pegou as roupas de Estevão, agora é impactado por Jesus na estrada, indo a Damasco. Então, ele se converte, falamos sobre isso. Pedro, usado para levar salvação para os gentios, mostrando para os judeus que a graça agora, o plano de salvação de Deus não é somente para a Judéia, mas para todas as nações. E Pedro, um apóstolo que todos conheciam, da mais alta autoridade, Deus usou Pedro para mostrar aos outros judeus que o plano dele era de salvação para todos. A igreja foi aumentando, as oposições foram aumentando,
E aí nós chegamos aí nas viagens missionárias, falamos sobre a primeira viagem missionária de Paulo, onde ele passou, como ele foi deixando os irmãos conscientes da obra de Deus. Quando ele volta a Jerusalém, ele vai falar sobre quantos gentios haviam aceitado Jesus. Aí aparece a necessidade do concílio em Jerusalém, porque os judeus não querem aceitar os gentios. Há uma briga interna, nós falamos sobre isso, que Paulo e os irmãos apóstolos vão a Jerusalém e decidem, eles não precisam ser judeus. Precisa abster-se da imoralidade sexual, comida sufocada, oferecida a ídolos, a sangue. E nos demais não precisa se circuncidar, não precisa guardar sábado, não precisa... Deixaram os gentios livres e aceitaram essa nova realidade da igreja. Falamos aí sobre a missão para a Europa e na semana passada falamos sobre o desafio da evangelização nas grandes cidades. Logo no início da aula foi perguntado, é mais fácil pregar no interior ou na cidade grande, né? Paz, eu vou lhe dizer para vocês, hoje no mundo não é fácil pregar em canto nenhum. Tá difícil dos crentes ser crente. Imagine pregar. Mas esse é o nosso desafio, por isso que nós estamos estudando Atos. Porque nós estamos vendo, irmãos, desde o início do livro de Atos, como a igreja nasceu, qual foi o plano de Deus para a igreja. Então, o que é que nós podemos ver diante de todos esses relatos? Um Deus que quer chegar a todas as nações, quer alcançar a todo mundo, usando pessoas comuns, usando hiperreligiosos, usando pessoas da sociedade. O livro de Atos, ele nos mostra como Paulo captou nas cidades onde passou um público que não era seleto, mas eram homens e mulheres comuns, iguais a nós, demonstrando o plano de Deus, que a salvação vai chegar ao mundo através de pessoas simples, através de pessoas comuns, e através dessa evangelização, irmãos, que para nós hoje é muito caracterizada como, vamos evangelizar aqui esse bairro, vamos fazer uma grande cruzada, né? Ou vamos ali, vamos panfletar nessa rua aqui, tantos dias, irmãos. Isso são técnicas boas, práticas boas, mas a melhor evangelização é aquela que o crente faz com a sua vida. Que ao passar para a igreja, vê um colega de infância e diz, tudo bem, vamos lá para a igreja, ou como é que está a sua vida com Deus? Ou dentro da sua casa, dos seus familiares, ele abre a boca, fala de Deus, dá testemunho. E o impacto pessoal faz com que as pessoas venham à igreja. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos irmãos. Se não tiver amor dentro da igreja, lá fora ninguém vai ver que aqui é um lugar bom. A nossa irmã falou sobre isso, nós precisamos ser um. E a igreja de Atos nos mostra isso. Todos nós precisamos ser um. Pastor Denilson ontem foi muito feliz na exposição, falando também sobre Paulo. São verdades, irmãos. Ontem, há muitos julgam que são palavras duras, mas são verdades que nós precisamos ouvir, porque quão distante nós estamos da igreja de Atos. Quão distante está a nossa vida, da vida, não de Paulo, não de Pedro, mas de talvez Priscila, Áquila. De pessoas comuns que aceitaram a Jesus e mudaram e deixaram o evangelho permear a sua vida ao ponto de viverem em função disso. Irmãos, Paulo era doutor em conhecimento em lei. Paulo tinha sua profissão, ou seja, Paulo trabalhava, Paulo estudava, mas Paulo pregava a palavra, Paulo disseminava o evangelho, tinha como prioridade a expansão do reino. Então, o livro de Atos, irmãos, estudar o livro de Atos, e hoje nós chegamos aqui à reta final, vamos dizer, nós temos 15, 16 e 17, e poucos capítulos aí, para terminar esse livro, mas que fique essa reflexão. Não é simplesmente conhecer o livro de Atos, mas é querer ser como um irmão que viveu
nesses dias. Rapaz, eu quero ser igual os irmãos lá da igreja de Atos, porque os irmãos ali não abriram nem para prisão, nem para perseguição, nem para... Trataram com verdade as coisas. Quando teve confusão na igreja, no instante se resolveu, porque foram sinceros, foram claros, foram abertos ao diálogo. Então, irmãos, nós precisamos aproveitar esse momento de estudo para que isso se transforme em algo prático às nossas vidas. Certo? Então agora nós vamos de fato entrar na lição de hoje, depois de fazer essa retrospectiva. Abrindo aqui com os nossos objetivos. Queria saudar também os irmãos. Nós temos 11 aparelhos conectados nesse momento. Então, vou até pedir aos irmãos que estão conectados, assim como a irmã Vilani, a irmã Nilson, o irmão Janderson e a irmã Neiva já se pronunciaram aqui, que os irmãos também que estão aí possam deixar seus comentários, deixar sua participação, para a gente saber também, os irmãos que estão em casa assistindo, tá bom? Então, irmãos, nos nossos objetivos de hoje, nós vamos ter aqui as seguintes alvos. No campo do saber, ter convicção de que a pregação do Evangelho pode trazer sofrimento. É fato. Confiar no Senhor para realizar a obra de evangelização. Perseverar na missão de evangelizar, apesar do sofrimento que ela possivelmente acarretará. Porque nossa irmã Joelma falou do testemunho da nossa irmã. Lá é uma igreja perseguida, mas que todo dia faz culto, e no meio da rua. Então há perseverança, apesar de qualquer dano que essa igreja possa correr. Então, irmãos, esses são os nossos objetivos, olhando para o texto que nós lemos. Ter convicção que nós podemos sofrer por pregar o Evangelho, confiar no Senhor para evangelizar e perseverar mesmo diante de grandes perseguições. E aí agora eu queria um pouco mais da participação dos irmãos, respondendo essas duas perguntas. O irmão pastor Antônio Jota está conosco aqui também. Apesar de não enfrentarmos esse tipo de perseguição atualmente no Brasil, será que suportaríamos algum sofrimento ou dificuldade, por mínima que fosse, para pregar o Evangelho? Vamos fazer uma análise nossa aqui. Nós falamos aqui sobre um Paulo que estava sofrendo, depois de voltar de uma viagem, chegou em Jerusalém, e agora os irmãos querem matá-lo. A ideia é, os irmãos não, os judaizantes, né, os judeus, querem matá-lo. E ele não pode deixar de pregar, mas aí vão prendê-lo, prendem. E ainda assim ele continua pregando. Ou seja, grandes dificuldades esse irmão Paulo e os irmãos passaram. A pergunta é, e se fosse conosco? E se fosse nós? Será que nós teríamos coragem e disposição para enfrentar uma prisão, por exemplo, por pregar o Evangelho? De fato, irmãos, para nós falarmos sobre isso, eu acho até um pouco complicado, porque a gente não sofre basicamente nada. Nós perdemos para nós mesmos. Pelo contrário. Em vez de perseguição, nós temos estímulo, né? Só complementando, né? Em vez de perseguição, nós temos toda a liberdade possível para fazer a obra de Deus. Toda, sem restrição nenhuma. Até nos bairros mais perigosos, aonde as pessoas não andam por conta das facções, nós temos liberdade de entrar e pregar. Porém, não valorizamos isso. Mas, com certeza, se vai haver, né, perseguição, é onde vai se mostrar quem é crente e quem não é. Né? Onde os crentes vão aparecer verdadeiramente. Porque você vê na história
que os que eram crentes não deixavam de pregar, não deixavam, mesmo que apanhassem, que era açoitado, que era preso, mas eles não deixavam de fazer a vontade do Senhor. Então, é na perseguição que verdadeiramente vai se mostrar quem é quem. Exatamente. A irmã Tânia. E eu vou até ampliar um pouquinho essa discussão aqui, mas diga lá, irmã. Sou da igreja com a paz do Senhor. Irmãos, é complicado, né? Nós tivemos agora recentemente uma coisa assim que realmente até as pessoas tinham até medo de sair de casa, né? A ordem, fulano de tal, não quer que ninguém venha aqui, ninguém saia daqui. Então, eu acredito que eu vejo essa situação aí lá, né? E ele estava lá pregando a palavra de Deus, porque eu sei que assim, a gente tem que ter aquela cautela, vamos ter cuidado. Mas como ele confiava em Deus. Ele colocava primeiro Deus, ele tinha aquela confiança, aquela certeza que Deus não ia deixar. Porque Deus queria que ele pregasse a palavra dele. Então, muitas vezes, nós somos muito medrosos. Numa época dessa, não pode. Vamos fazer um jejum. Vamos passar a semana orando, né? Eu digo para mim mesmo, porque eu me acho muito covarde nessa área, né? Eu preciso melhorar muito e eu estou buscando, né, a graça de Deus e a coragem, porque quando eu era testemunha de Jeová, eu evangelizava na favela dos Cocos. Naquele tempo era perigoso, irmão. A gente ia de casa em casa e evangelizava. Por que agora eu estou acomodada desse jeito? Se Deus é conosco, se a gente pensa assim, e se acontecer alguma coisa? E sim, mas Deus está no controle de todas as coisas, né? O que falta em nós é a nossa confiança em Deus, é confiar e crer que Deus, Ele só vai permitir se Ele quiser. O importante é que nós estamos pregando a palavra. Ninguém vai, você não vai chegar numa favela, não vai desafiar traficante, não. Você vai pregar, falar do amor de Deus. Não quer ouvir, tudo bem. Mas eu assim, fico muito feliz quando eu encontro, essa semana passada mesmo, eu ia passando, tinha um rapaz, eu fiquei tão feliz que eu pude evangelizar ele, né? Eu fiquei com uma alegria tão grande, assim, Jesus, eu preciso deixar de ser covarde, né? Deixar de ter vergonha no meu trabalho, porque são pessoas ricas, de alto padrão. Mas eu tenho muita oportunidade, eu que estou sendo covarde mesmo em pregar a palavra de Deus. Amém? Amém. Então fica aí o testemunho da nossa irmã que nos traz alerta, né? Aí o restante da pergunta é: eu vou ter coragem de pregar diante da perseguição ou eu vou preferir me acomodar e desobrigar a minha vida diante da missão da igreja? E aí é nisso que eu queria ampliar a discussão, irmãos, porque assim, no nosso cenário, nós temos que perceber qual é a nossa guerra. A nossa guerra, irmãos, é contra o mundo. Nossa guerra é contra o mundo. E qual a estratégia de Satanás? Eu identifico isso para a igreja no Brasil, né? Do nosso cenário local. Qual a estratégia de Satanás para que a igreja não avance? Primeiro, elas brigarem entre si. É uma igreja que briga contra a outra. Não, essa daqui é isso, essa daqui é aquilo, essa daqui é aquilo. Não tem uma união. Se o irmão é daquela igreja, que ele é da outra, e crê nisso, não crê naquilo, e já não pode nem falar sobre Bíblia, porque estão falando de igrejas sérias, que pregam a palavra, cada um no seu contexto. Mas isso já ficou muito mais evidente. Hoje, irmãos, eu digo que a estratégia de Satanás dentro da igreja é passar aí no mundo uma ideia de descredibilidade. Vai para a igreja para quê? Diante do despreparo de muitos líderes, irmãos, Israel sofreu por muito tempo. Por quê? Porque os seus líderes, os reis, eles se entregavam
à idolatria. Eles se entregavam à adoração a outros deuses. Irmãos, dentro das nossas igrejas estão adorando a outros deuses. Eu estava vendo os stories de um amigo, uma conferência grande, de uma igreja grande. Parece os pastores que eram figuras simples, humildes, que eram conhecidos pelo trabalho, pela labuta, pelo esforço de estar pregando num canto outro. Hoje parecem popstars, são celebridades. O cabelo não pode ser mais simples, tem que ser um cabelo para trás, bem bonito, um paletó muito bem envernizado, com um sapato, e não pode falar de qualquer jeito. São estrelas. Não se adora mais a Deus, irmãos. O foco está no homem. Aí, quando se chega para um culto, o culto é para o homem. A banda tem que ser a melhor, a climatização, a iluminação, o que você está gostando, o que é que está faltando? A água tem que ser água de coco. A característica do evangelho aqui do nosso país mudou. Infelizmente nós copiamos tudo dos Estados Unidos da América, né? Lá, meu irmão, pode esquecer. Você encontrar uma igreja sadia lá, você tem que procurar ir muito, viu? A tendência dos megatemplos lá, que agora que está pegando aqui, lá já estão desmoronando. Daqui a pouco cai também aqui. As mega igrejas, os mega ministérios lá, já descobriram escândalo de pastores e membro que processa igreja e lá vai, e as igrejas estão. Aí que cai nos descréditos do mundo. Primeira coisa, irmãos, os irmãos de Atos tinham uma vida totalmente diferente. Não só porque é outra cultura, porque é outro tempo, porque é outro cenário geográfico. Não é só por isso não, irmãos. Hoje, de fato, é mais complicado, tem muito mais ameaça, né? A mídia, a internet, o celular, tudo para tirar o foco do crente daquilo que ele tem que ser. Mas os irmãos tinham, irmãos, uma santificação como prioridade. Eles viviam diferente. Nós estamos perdendo para nós mesmos. Ah, não, ninguém evangeliza hoje porque... Não, ninguém evangeliza hoje porque a gente está mais preocupado quanto é que vai cair no salário no final do mês. Eu tenho que trabalhar mais porque no final do mês eu tenho que ter, senão eu não faço isso, senão eu não faço aquilo. Não, mas tem culto hoje. Não, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, mas... Ser crente hoje, irmãos, muitas vezes virou só um rótulo social. Não é uma mudança de vida, não é algo que muda o sentido da vida das pessoas. Então, é por aí que Satanás tem atacado. Em tirar Deus do centro e colocar a figura do homem. A sua vida é mais importante. A sua família é mais importante. O seu conforto é mais importante. O seu bem-estar é mais importante. Nunca foi para a igreja, irmãos. Nunca foi. Mas hoje nós, muitas vezes, nos apegamos a isso. Como é que se tem estímulo para pregar? Se eu estou falando aqui que para pregar tem perseguição, tem dificuldade. Mas quando eu vou me organizar para sair para pregar, aí eu penso, não, mas eu vou ficar cansado para amanhã. Como é que vai ficar amanhã no trabalho? Eu vou descansar porque amanhã eu tenho que trabalhar. O contexto que nós vivemos, irmãos, é o contexto onde os homens estão usando a igreja simplesmente como um palco. Um palco para distribuir o seu carisma, receber reverência. É isso que os homens querem. E é por isso que a gente vê uma igreja decadente. Mas
Por que eu estou mudando todo esse contexto? Porque, irmãos, a gente não passa por perseguição. Não tem como a gente falar de perseguição se a gente não é perseguido. Então, por que a gente não prega como deveria, não faz? E olha, por favor, irmãos, eu não estou falando exclusivamente da Igreja Bíblica Siloé, até porque nós estamos avançando, né? Toda quarta-feira a gente faz culto campal também. Algo que a gente não fazia, né? Toda quarta-feira nós fazemos. Estamos estudando sobre evangelismo e missão, incentivando os irmãos a pregarem a palavra. Estamos fazendo a nossa parte, fazendo o que temos que fazer. Podemos fazer mais? Podemos e queremos, vamos fazer mais. Mas estou analisando num contexto geral. Mas ainda sobre as nossas ações, nas quartas-feiras, qual tem sido o nosso impacto lá? Será que não são as mesmas pessoas que estão indo? Será que tem membro aqui que nunca foi? Há quanto tempo está lá o trabalho e a pessoa nunca foi, nunca teve uma quarta-feira que pôde ir? Não foi por quê? Porque não pôde ou porque não quis? Então, são questionamentos que tem que bater forte em nós, porque não adianta nós olharmos aqui para Paulo. Paulo foi preso, Paulo sofreu. Tá, meu irmão. E você? Porque Paulo pregou lá atrás, evangelizou quem tinha que evangelizar, deixou o testemunho para nós. Mas hoje depende da nossa ação. Hoje depende de nós. Nós precisamos estar atentos àquilo que... Quais são as armas que o nosso inimigo está usando contra nós, e nós precisamos fugir disso, irmãos. Mudar. Eu estava pensando ali atrás sobre todo o contexto dessa lição e pensando em falar realmente essas palavras que nem sempre são doces de ouvir, mas são necessárias. E como é que a gente vai mudar, irmãos? Irmão, só muda a partir de tomada de decisão diferente. Rapaz, eu quero ser mais evangelizador, eu quero ser mais crente, eu quero ter mais desenvoltura na obra, eu quero contribuir mais. Aí nós temos, Deus mostra como fazer. A irmã Janeide disse aqui, ó. O irmão Sérgio Hamilton diz, a irmã Janeide era tímida, tinha receio de vir aqui, mas hoje, graças a Deus, eu louvo a Deus, porque ela melhorou, ela mudou, ela avançou. Por quê? Aí ela diz, porque eu sou ali aluna nascida da escola bíblica, porque eu tenho vindo aos cultos matinais, eu fiz alguma coisa diferente para ter um resultado diferente. Então eu não posso querer ser um crente melhor se eu continuo vivendo a mesma... Meu irmão, lute pela sua vida espiritual. Faça alguma coisa diferente, acorde mais cedo, durma mais tarde, se programe, crie objetivos, vá atrás desse objetivo. Viva diferente, meu irmão. Se até hoje não está dando certo, é porque não deu ainda. Tem que mudar alguma coisa. Tem que ter uma ação nossa. Está aqui a minha esposa que não vai me deixar mentir, mas desde que eu resolvi mudar o meu hábito alimentar, ser mais saudável, mudou muita coisa do que eu como, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Antigamente dormia 1h da manhã, meia-noite, para no outro dia acordar, cansado. Hoje, 10 horas, meu amigo, eu quero estar dormindo, porque amanhã eu tenho que acordar cedo, porque amanhã eu tenho que ler mais cedo, amanhã eu tenho que praticar atividade física, porque agora a comida eu não posso fazer de qualquer jeito, agora é um trato diferente, eu não posso comer, não é só abrir a embalagem, agora eu tenho que botar no fogo, descascar. Eu resolvi fazer coisas diferentes para ter um resultado diferente, meu irmão. Na vida do crente é a mesma coisa. Se você não abnegar, se você não buscar, se você não quiser fazer diferente, vai continuar do mesmo jeito. E nós precisamos dessa mudança, dessa tomada de atitude, tomada de ação. Tudo parte do querer. Eu quero fazer diferente. Então fica a nossa oração aqui, irmãos, para que o Espírito Santo mova esse querer na vida dos crentes, porque aí a gente vai ter uma diferença. Porque o irmão Fernando falar
pastor falar, o irmão Cleus falar, não vai mudar nada. Agora, se o Espírito Santo tocar, aí muda. Aí eu vou lembrar da irmã Tânia. Vamos jejuar e vamos orar por isso. O problema então somos nós. O problema é como nós tratamos as coisas. Então, meu irmão, vamos orar para Deus mudar a gente. Vamos jejuar para Deus mudar nosso coração. Vamos jejuar para Deus converter quem precisa. Porque tem gente, irmão, que fala bonito, mas não vive metade do que fala. Hoje tem um negócio chamado Chat GPT. Cuidado, viu? Chat GPT. Você vê às vezes irmão que fica ali no celular, daqui a pouco é um discurso bonito. Aí o irmão que pergunta ao Chat GPT, o que é que isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí o Chat GPT traz uma resposta, aí o irmão bota lá, e que irmão espiritual. Nem a palavra é dele, irmão, mas ele quer uma palavra bonita para aparecer. Eu uso o Chat GPT para pesquisa. Eu uso. Não estou aqui dizendo que é errado você usar a internet, as tecnologias, não. Mas usar para aparecer, meu irmão, é o nível de crente que a gente tem hoje. Em vez de buscar no Espírito Santo, busca na internet, meu. Não vai muito longe não, desse jeito. Amém? Irmãos, Paulo enfrentou mais uma vez aqui os judaizantes, é o que a introdução vai dizer. E a partir desse capítulo, nós vamos ver Paulo sempre preso, sendo levado de uma cela, de uma cidade para outra, de autoridade para outra. Deus deixou bem claro: Paulo, você vai eu quero que você vá para Roma. Então ele estava em Jerusalém e foi preso em algumas cidades até chegar em Roma. Mas, nesse contexto que nós lemos, Paulo, ele chega na cidade de Jerusalém. Aí os irmãos recebem, ele vai, procura os apóstolos. Aí os irmãos, olha, aqui tem muito judeu. É bom que você faça os rituais de purificação, para não ter nenhum conflito, porque ainda é forte a questão do judaísmo. Irmãos, nesse contexto, Paulo nunca deixou de ser judeu, praticante. Provavelmente, em algumas ocasiões, Paulo guardou o sábado, quando estava com os judeus. Paulo não era, digamos assim, um pregador que chegava numa comunidade judaica e ele queria inserir a palavra de Deus. Ele não chegava quebrando tudo não, negócio de guardar o sábado. Então ele chegava lá, guardava o sábado. Tinha um voto de nazireado, precisava raspar a cabeça, ele ia lá, raspava a cabeça. Ele cumpria com o que o rito judaico dizia, até porque era a cultura que eles tinham. Mas sempre abrindo os olhos para a questão da graça de Deus. Então os irmãos disseram: Paulo, é de bom tom que você faça o ritual de purificação, que você espere 7 dias, tem mais 4 irmãos aí para fazer também. Então Paulo assim fez antes de ir ao templo. Na verdade ele tinha que ir no 3º e no 7º dia ao templo. Nesse 7º dia, quando ele foi ao templo, alguns judeus que viram Paulo na sua viagem disseram: olha, esse homem aí está deturpando a religião. Está dizendo que a gente não precisa mais respeitar a Moisés. Está dizendo que a gente não precisa mais seguir a lei de Deus. Tem que prender, tem que matar. Então, o problema não foi nem com quem estava em Jerusalém, foi com quem chegou. E aí eles começaram a olhar para Paulo e prender Paulo. Então, no versículo de número 31,
Olha, Atos capítulo 21, verso 31. Amém? Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Irmão, isso aqui é toda uma cidade, viu? Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados cessaram de espancar a Paulo, aqui na minha tradução. Ele estava tacando a sola, meu amigo. Paulo chegou lá, fez todo o ritual. Quando chegou no templo, que identificaram, rapaz, esse aí é o que está trazendo problema, tacaram a peia. Paulo, se esse rapaz não chega, se essa autoridade aqui não chega, eles tinham matado Paulo ali mesmo. Paulo apanhou, mas foi detido pela autoridade romana. Então, a partir dessa prisão, neste capítulo, irmãos, Paulo é capturado, e aí ele vai, agora, daqui surgem diversas cartas do prisioneiro do Senhor Paulo. Ele escreve às igrejas a partir dessa prisão que é feita em Jerusalém, tá certo? Então aqui, nós podemos ver a ação dos judaizantes em prender a Paulo, e eles conseguem, tá certo? Paulo, então ele vai precisar se defender dessas acusações. E que acusações fizeram a Paulo? De que estavam acusando a Paulo? Tá certo? Paulo, ele estava sendo acusado de ir contra a lei de Deus para os judeus. Então não era uma agressão aos romanos, mas uma agressão aos judeus, aos religiosos. Como é que Paulo se defendeu então? Ele vai dizer, olha, como é que eu sou contra a minha origem? Quem me ensinou foi Gamaliel. Vocês todos conheciam Gamaliel, era uma autoridade religiosa. Então eu estudei aos pés de Gamaliel. Eu sou nascido, sou judeu de nascimento. Como é que a cultura, a educação que vocês tiveram, eu também tive. E aí, irmãos, ele, ao ser capturado, ao ser preso, ele pede para falar. Posso falar? Abrem espaço para Paulo falar. E Paulo começa a falar na língua aramaica, daqueles homens. Eles se assustam. Já é mais um sinal que eles, ele está falando da nossa mesma língua, na língua dos nossos pais. E aí quando eles identificam isso, Paulo começa a falar, olha, eu tive uma educação como a de vocês, eu também aprendi como vocês, mas na estrada de Damasco, uma luz apareceu, Jesus falou comigo, ele me falou que eu tinha que pregar para os gentios. Em resumo, quando ele fala isso, aí, versículo de número, capítulo de número 22, versículo de número 14, não, desculpa, irmão. Capítulo de número 20, 21 e 22. Por favor, alguém para ler para mim, por favor. 22, capítulo 22, versículo 21, 22 e 23. 22. Capítulo 22, dos versículos 20 a 23. Do 20 ao 23. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte,
e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si mesmo as vestes, e lançando o pó para o ar. O 23? 23. Até o 20. Já foi, né? Já foi. Ora, estando eles gritando, arrojando assim as capas, atirando poeiras para os ares. Então aqui, irmãos, quando Paulo diz: mas ele me disse, vai, porque te enviei para longe aos gentios, aí se enfureceu ainda mais a multidão, tá certo? Por quê? Porque eles não aceitavam ainda, aquele sinédrio, aquela equipe judaica, eles não aceitavam que fosse inseridos gentios na igreja do Senhor. Mas Paulo fala do seu chamado, e aí, irmãos, nós temos o testemunho dele, que de perseguidor, agora ele passa a ser perseguido. Quando Paulo cumpre o chamado de Deus na sua vida, seus irmãos agora lhe perseguem, tá certo? Aí tem um incidente interessante aqui com o sumo sacerdote, no capítulo de número 22. Capítulo de número 22, capítulo de número 23, versos 2 e verso 3, diz assim: mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhes batessem na boca. Então lhes disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás ali assentado para julgar-me, segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Aí verso 4 e 5 diz: os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Certo? Então aqui, diante dessa defesa, Paulo é preso, açoitado, é pego pelos romanos, volta ao sinédrio, a autoridade judaica, e o sumo sacerdote manda calarem a boca de Paulo com mais uma pancada. Alguns dizem que Paulo não conseguia enxergar direito, ou ele não tinha identificado, não conseguiu ver que quem falou com ele foi o sumo sacerdote, e ele responde, sumo sacerdote, com uma afronta. E por isso ele se desculpa. Então, por isso que aqui é o incidente, porque a intenção de Paulo não era errar, né? Mas isso mostra a imperfeição do homem, né? Como nós erramos, como nós podemos errar, e Paulo se desculpa aqui porque deu essa deslizada. Mas o interessante aqui, irmãos, é que agora o cenário é que Paulo está no sinédrio, sendo julgado pelos judeus. Acontece isso, mas Paulo identifica uma saída, digamos assim, para aquela situação, que é analisando o público. A composição do tribunal tinham fariseus e saduceus. Tinham pessoas que acreditavam na ressurreição de um lado e pessoas que não acreditavam do outro. E Paulo diz: olha, vocês estão me julgando aqui pelo simples fato da ressurreição e porque Deus falou comigo. Uns acreditavam em anjo e outros não. Aí aquele público, o sinédrio se dividiu. Uma parte queria soltar Paulo, outra parte queria prender Paulo agora. Então, Deus deu essa sabedoria a Paulo para, nessa argumentação, falar sobre dividir aquela composição. Tá certo?
dividir aquela composição. Então, a autoridade romana então diz, ó, vamos acabar com o negócio, vamos pegar ele, dá mais uma lapada nele aí, e vamos ver o que é que ele diz. Ora, irmãos, quando foram bater nele, ele olhou para o centurião e disse, você vai bater no cidadão romano? Não poderia fazer aquilo. O centurião logo se espanta e diz, doutor, o rapaz aí diz que é cidadão romano também. Aí o gerente vai lá e diz, ih, rapaz, posso não, pode bater dele não. Aí começaram a tratar ele de maneira diferente. É muito interessante observar como o historiador se esmera em relatar tantos cuidados da parte do governo pagão para proteger a vida e acautelar os interesses da justiça, quando mesmo não se vê da parte das autoridades corruptas de um povo que se diz pertencente a Deus. Ou seja, os judeus queriam matar Paulo, agora o governo romano quer guardar a vida de Paulo, porque é um cidadão romano. Então, Paulo está guardado. Fala o quê? Quando é. O problema vocês geraram um problema aí. Ele usou a lei dele ao favor, né? Então eu tenho que usar isso ao meu favor, né? Nós estamos em um estado laico. Por exemplo, se eu chegar no hospital, lá na capela, né, na curadoria do hospital, rapaz, sou capelão, como o pastor Mendes eu acho que é, né, ainda. Ele pode ir lá e... Exatamente. Uhum. E aí, você... Em qualquer canto, né? Isso é verdade, boa observação aqui. É isso mesmo. Então, Paulo, ele usou esse recurso que o governo protegia e disse, rapaz, então vou ficar por aqui, é o caminho. Isso é Deus mostrando os caminhos. Então, nós temos estratégias, nós temos Deus, nós temos liberdade, só falta nós querer, com mais força, né? Os irmãos, e aí se nós trouxermos hoje, muita gente deixa de evangelizar, porque se deixa ser tomado pelos ataques dos irmãos, né? Não, porque o irmão isso, porque o irmão aquilo, aí deixa de pregar. Meu irmão, esquece os irmãos, vai pregar. Então então, Paulo, quando ele chega lá, aí, mesmo guardado pelos romanos, os judeus dizem assim, rapaz, nós vamos fazer uma greve de fome, nós só vamos comer depois que matar esse homem. Um grupo dos judeus disse, nós vamos deixar de comer e só vamos voltar a comer quando matar. Chegaram, mostraram o plano para as autoridades, está combinado, eu vou chamar ele aqui, eu vou pedir ao gerente lá para trazer ele aqui, e quando ele chegar aqui, pau no gato. No caminho a gente mata aí, tá certo. Só que um sobrinho de Paulo, se eu não me engano, escutou todo o plano, falou para Paulo, Paulo diz, chama lá Lisa,
Como? Só pegar o nome do gerente aqui. O nome do gerente, irmãos, tá lá no capítulo 23. Como é? Pois é, o nome dele é... Cadê, rapaz, o nome desse rapaz? Quem é que acha primeiro? Tá bem facinho, viu? Cláudio Lísias, capítulo 23, verso de número 26. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo, capítulo de número 23, verso de número 26, diz o nome dele. Então chamaram Cláudio Lísias. Paulo diz, vai lá no Cláudio, fala para ele do plano. E aí o sobrinho de Paulo vai lá, pede para falar com o rapaz, ele chama ele de lado, de qual é? O que é que você quer me dizer? Ele diz, os judeus estão com um plano aí para matar o teu prisioneiro, que é romano, é melhor tu... Então ele faz uma grande guarda. Então, meu irmão, ninguém pode frustrar os planos de... Deus botou a guarda romana para proteger Paulo. Aqui, no mesmo contexto, Deus bota até os traficantes dentro da favela. Ninguém mexe com eles não, deixa eles pregar aí. Quem quiser ouvir, Deus usa até o mal para proteger quem quer pregar a palavra de Deus. Então, Paulo ele foi guardado pelas forças romanas. Ele foi guardado pelas guardas romanas e ele ia ser então transferido para um outro julgamento. Diga lá. Só fazer um comentário, irmãos. Uma vez a gente estava no Serve Luz evangelizando e tinha um grupo de uns camaradas suspeitos, né? De um lado da rua entrou os crentes, do outro lado entrou uma viatura. E aí os sujeitos ficaram entre a cruz e a espada, né? A polícia não avançou, porque nos viu, e nem eles correram, porque nos viram, né? Então a polícia não abordou e a gente abordou, né? Então assim, como você falou aí, às vezes o traficante protege, às vezes a polícia protege. Meu irmão, Deus sempre vai usar algo ou alguém para cumprir o seu propósito. Se nós estamos fazendo o que Deus mandou, Ele vai proteger, Ele vai guardar. Irmão, então ninguém vai morrer evangelizando? Rapaz, pode acontecer, porque ninguém sabe os planos de Deus, mas Deus, Ele promete guarida e proteção àqueles que o temem, tá certo? Irmãos, resumindo tudo isso, o fato histórico está aqui, a ideia era nós conhecermos o fato, Paulo chegando da sua grande viagem missionária, e aí ele é deparado com os judeus querem matá-lo, ele vai para a guarda romana, eles o guardam, mas todo o propósito aqui é que a palavra de Deus continue sendo pregada. Paulo não morreu, porque tinha um propósito de Deus na vida dele aí. Nós estamos aqui, irmãos, com um propósito. Deus tem um propósito que é nos usar, vai guardar as nossas vidas, vai abrir os caminhos, vai nos dar inteligência. Então nós precisamos simplesmente, o que nós precisamos? Sair do modo de acomodação e começar a pregar, começar a falar. Eu já faço, irmão, faça mais. Nós estamos precisando de mais. Nós precisamos ir fazer o que o Senhor nos mandar, no máximo de intensidade possível, pedindo misericórdia a Deus, porque de fato, eu acho que a conclusão vai falar um pouco sobre isso. Pronto, eu vou resumir a conclusão dessa pergunta. Será que estamos espiritualmente preparados para o trabalho de evangelização? Porque é uma guerra espiritual. Irmãos,
Os irmãos nem sabem, mas estar aqui falando com os irmãos só para crente, seja no domingo de manhã à tarde ou pregando na rua, o tamanho do peso espiritual que isso acarreta. O tamanho do peso espiritual que isso acarreta para a vida dos pastores, pregadores. Tamanho de coisa que se levanta contra, em casa, no trabalho, na rua. Bom, tem gente que passa por você na rua e lhe odeia. Só porque você está pregando a palavra. Você está entendendo? Vão ter pessoas que vão ser salvas porque você abriu a boca. Tem outros que vão lhe odiar. Satanás, ele vai vir com força total. Mas, meu irmão, maior é o que está em nós conquistar no mundo. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Deus usa algo ou alguém para nos resguardar. Agora nós precisamos ter disposição e fazer. Esse é o nosso desafio. Estarmos preparados espiritualmente. E ontem eu estava vendo sobre no devocional pela manhã, falando sobre a importância do jejum, irmãos. Como é importante nós jejuarmos, nós orarmos, porque jejum sem oração não é jejum espiritual. O jejum é uma intensificação da sua oração. É você continuar orando. Agora eu vou intensificar ainda mais a minha oração. Eu vou deixar de comer e vou estar concentrado aqui. É uma prática que Jesus disse: olha, isso aí só vai sair com jejum. E tem poderes do mal que vem contra a nossa vida, meu irmão, que precisa de uma contrapartida nossa de mais piedade. Então, eu quero começar a fazer alguma coisa diferente. Meu irmão, insira o jejum na sua vida. Jejue mais, ore mais. Aquela vida ali ainda não voltou, meu irmão. Jejue por essa vida. Na oração, ore jejuando: Senhor, me dá aquela alma, me dá aquela alma, me dá aquela vida. Muda, transforma, liberta. Jejum e ore. Tem que haver nossa parte, irmãos. Tem que haver a nossa parte. Nós precisamos estar preparados, principalmente espiritualmente. Porque é uma intensa batalha espiritual evangelizar. Amém? Próxima semana nós vamos estar aqui falando. Nós temos mais 2 semanas falando sobre Atos. E nós precisamos trazer essa realidade. Esse estudo tem que trazer algum impacto para a nossa vida. É hora de mexer na ferida, né? É hora de cutucar na ferida. E se eu não faço, eu tenho que começar a fazer. E se eu não mudei ainda, eu vou ter que começar a mudar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais essa manhã, na presença dEle. Logo mais, agradecer a participação. Irmãos, muitos comentários aqui, eu agradeço. Não vai dar para ler o de todo mundo, mas os irmãos que estão no chat aí acompanhando, podem usufruir desses comentários maravilhosos, testemunho aqui. Muitos irmãos participando. E lembrando que logo mais às 6h nós vamos ter o nosso culto evangelístico. É uma ótima oportunidade para você trazer alguém. Você vai ter aí, de 10 horas até 3 horas da tarde. Pegue 10 nomes na sua agenda telefônica e ligue: irmão, vamos para a igreja hoje? Vamos para a igreja hoje? Vamos para a igreja hoje? Se um lhe retornar, você traz um. Se os 10 lhe retornar, você traz 10. Agora não deixe de ligar, não deixe de perguntar, não deixe de convidar. O importante é você fazer a sua parte. Jogue a semente. Tá certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa, de estar falando contigo, de estar, meu Pai, meditando naquilo que o Senhor nos fala.
Senhor, tem misericórdia de mim e tem misericórdia de nós. Pelas vezes que nós negligenciamos o estudo da Tua palavra, a oração e a propagação dessa palavra. Senhor, mas nós te pedimos, nos capacita a fazer diferentes. Se estamos te devendo, meu Pai, se não estamos tratando com excelência o evangelismo, as missões, a propagação do Teu reino, que o Teu Espírito Santo venha moldar em nós, homens e mulheres que valorizam esse trabalho, que valorizam a propagação do Teu reino, que valorizam uma vida diferente. Senhor, nos dá santidade, nos dá amor à Tua obra. Ah, meu Pai, pela Tua palavra vem nos ensinar aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra e pela meditação que nós tivemos aqui nessa manhã. Senhor, nesse momento de comunhão, que o Senhor venha abençoar o alimento que nós vamos estar aqui compartilhando entre nós. Senhor, abençoa com uma bênção especial os irmãos que não puderam vir, que estão em casa, mas que estão acompanhando a escola. Ser com cada um nas suas casas, com os seus estudos, com os seus pensamentos em tudo que foi dito aqui no seu lar. Assim como a cada um de nós que aqui está. Abençoa a nossa comunhão, que nós sejamos uma igreja de verdade. Uma igreja que se ajuda, uma igreja que se ama, uma igreja que cresce junto. Senhor, nos dá essa capacidade de falarmos as verdades um ao outro, sem distinção, sem medo, para aperfeiçoamento dos santos, para que assim nós possamos cumprir aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Abençoa-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Aplauda Jesus.